Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Tá fraco demais. Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Que bom que você chegou aqui nesse dia, nessa noite. Nós separamos este domingo para também celebrarmos ao Senhor, porque a adoração ela é contínua, ela de certa forma agrada o coração do Senhor durante toda a sua vida, durante toda a sua semana. Mas durante o domingo nós celebramos aqui também um culto coletivo ao Senhor. Você pode ficar de pé aí. Que bom, nosso convidado, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade. Nossos irmãos, que bom que vocês estão aqui. A palavra do Senhor diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. É muito bom estar na tua casa, na casa do Senhor. Eu, para você que nos assiste também aí pelas mídias sociais, Deus abençoe a tua vida, que este culto de celebração ao nosso Deus fale profundamente ao teu coração. Então nós iremos começar cantando, celebrando este Deus, para Ele nos capturar para que possamos estar cada dia mais próximos, mais íntimos, para que possamos apresentar a Ele uma adoração sincera. Então cante, captura-me. Gozarei
irmãos que estejam abrindo as nossas Bíblias. Primeiro João 4,19. Amém, irmãos? Diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um desafio muito grande, né? Na nossa vida atual, na nossa rotina, e com essa pandemia também. Mas mesmo assim, nós continuamos firmes, né? Deus tem nos sustentado, né? Da sua casa, do seu conforto, largam os seus empregos, né? Para viver, desfrutar do amor de Deus através dela, para conseguir alcançar outras pessoas. A gente está com um desafio que desde quando começou essa pandemia a gente não conseguiu alcançar nenhum alvo que a igreja propôs. Então, no lançamento da campanha, a gente colocou um alvo individual, um alvo pessoal, né? E como a gente pode perceber através até desse testemunho que essa missionária veio e apresentou, os missionários eles também precisam do sustento. Além das nossas orações, eles precisam ser sustentados, né? E Deus tem cuidado da vida deles, onde quer que eles estejam, independente de qualquer parte do Brasil que eles estejam, Deus tem sustentado. O alvo da nossa igreja é R$700, mas o alvo nacional é 18 milhões. Então, que Deus esteja, né, abençoando, nos sustentando, e que nós possamos continuar orando por esses missionários, mas que Deus também nos dê o sustento e a capacidade de poder também contribuir. Como eu falei, a nossa ênfase hoje vai ser em relação ao multiplico. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar o vídeo, mas em primeira oportunidade nós estaremos apresentando esse vídeo. Quando a gente fala multiplico, o que vem na nossa cabeça primeiramente? Pequeno grupo multiplicador. E nesse vídeo tem um missionário que ele conta um pouco da história dele, do trabalho dele. E ele fala sobre quando ele tinha 9 anos de idade, que ele perdeu o seu pai. Só que as pessoas chegavam para ele e falavam assim, foi Deus que quis assim, foi Deus que permitiu que seu pai morresse. Então ele tinha uma imagem de Deus como uma pessoa ruim. Por quê? Ele sempre questionava, mas por que ele levou meu pai? Então ele tinha a imagem de Deus como uma imagem ruim. E qual que é a importância desse grupo multiplicador? Ele foi convidado, né, por um vizinho que teve uma visita de uma igreja batista que tinha esse pequeno grupo multiplicador. E ele foi na igreja, ouviu a palavra, o pastor ali pregava, e no final da mensagem, Deus falou, né, através do pastor, que se apresentando que ele era o pai dele, ele era o verdadeiro pai dele, e que nesse momento, todos aqueles momentos, quando ele teve essa oportunidade, ele tinha 13 anos, o pai dele morreu, e quando o pai dele faleceu, ele tinha 9, e ali Deus conseguiu falar para ele, através daquelas palavras, que ele estava guardando ele, cuidando dele, todos esses momentos em que ele não tinha desamparado. Então, irmãos, é um resumo, literalmente um resumo mesmo, de como esse missionário ele foi alcançado por um convite, né, por uma chamada de um vizinho que teve uma visita de um pequeno grupo multiplicador. Então, o tanto que é importante a gente ao menos convidar, né? Além de, nós sabemos como cristãos, a gente tem que falar, viver e agir. Então, em apenas um convite, ele tinha apenas 9 anos, quando o pai dele faleceu, e ele viveu até seus 13 anos, ele tem uma imagem, né, de Deus, uma imagem ruim, mas ele conseguiu ser alcançado pela palavra, né? Então, isso reflete que, hoje, conforme o trabalho que ele tem feito, através do que ele foi alcançado,
ele está fazendo implantação de várias igrejas em vários locais. E hoje a gente vê o resultado fruto de um convite, né? Então eu peço aos irmãos que realmente reflitam, né, em relação a nós cristãos como missionários. A gente pode ser missionário na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na escola, onde quer que a gente esteja, né? E que a gente possa realmente orar por esses missionários, né, que têm deixado sua vida, deixado largar seu trabalho, né, sua vida, seu conforto, para poder ir e falar do amor de Deus. E neste momento, enquanto estiver tocando irmãos, eles podem trazer, né, os dízimos e ofertas. Em relação às ofertas de missões, a gente vai estar depositando no gasofilas pequeno e no outro os dízimos e ofertas referentes à igreja. E eu peço aos irmãos que continuem orando, né, por esse trabalho de missões. É um trabalho árduo, é uma atividade que os nossos missionários têm enfrentado muitas batalhas, né, muitas barreiras, mas missionário para os campos, para aqueles que estão distantes, anunciando a tua palavra, possamos ter isso, ó Deus, no nosso coração, te amar, Deus, amar a tua casa, amar o campo missionário, multiplicarmos, repartirmos, ó Pai, possamos a cada dia, Deus, termos esse desejo, porque essa é uma vocação que o Senhor colocou em cada coração, ó Pai, nos ajude a ser fiéis, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por podermos nessa noite também celebrar o Senhor através de dízimos e ofertas, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a cada casa, cada lar, cada família. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiéis para conosco, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Três, você pode se levantar, você que pode aí, de certa maneira, para que possamos continuar a nossa adoração, para que possamos estar dando o melhor para o Senhor, o meu melhor, a quem darei, podemos dar ao Senhor. Nós estamos aí nesse momento de pandemia, mas diga para a pessoa que é familiar, se Deus está aí próximo de você, ou se não é, mas que bom que você está aí, ó, viu? É muito bom sentir a tua presença aqui, e juntamente, coletivamente, estarmos adorando este Deus. E a palavra nos diz que quando nós clamamos ao Senhor, nós sabemos que os seus ouvidos não estão agravados, e nem surdos os seus ouvidos para não poder ouvir. Então, nessa noite, erga não apenas as suas mãos, mas o seu coração, a sua vida, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha ao meu encontro. Então, nós vamos falar isso, amém. Adorar, pedir a
ao Senhor, porque Ele é Venha ao teu corpo, venha ao nosso corpo, a única razão da nossa existência e do nosso louvor. Amém? Porque o reino, o poder e a glória é dele, para ele. Todas as coisas são para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então nós estamos cantando, nosso Pai, que o teu nome seja mantido, santo, santo, e a santidade, a justiça e a grandeza de Deus prevaleça a cada dia em nossos corações, em nossas vidas, e possamos dizer, Senhor, tu és santo, tu és incomparável, não há outro como tu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém? Porque o reino, o poder, a glória é dele. E ele é esse Deus que vem ao nosso favor. O favor de Deus é que abre portas para mim e para você. Ele faz o impossível acontecer. E essa música que iremos cantar diz: se estou fraco, ele me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Este Deus que nós celebramos. Então cante também com todo o teu coração, dizendo: Senhor,
Se eu clamar o teu nome, ele virá ao meu encontro. Então exalte esse Deus maravilhoso. Sei que estás neste lugar, na multidão, eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Sei que estás neste lugar, na multidão, eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, Deus de Davi. Sei que estás nesse lugar, eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Porque cremos que o Senhor está aqui nesse lugar, porque a tua presença é real, porque cremos que o Senhor se faz presente, ó Pai, quando nós estamos também juntos coletivamente. Mas o Senhor é aquele que sonda corações que estão aqui nessa noite, ó Pai, que vieram com um propósito, com uma finalidade,
E nós te agradecemos por tudo, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Os teus feitos são poderosos, ó Deus, são imensos. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que chegou aqui nessa noite. Que possamos, ó Pai, dar ao Senhor o melhor de nós, ó Pai. Para que possamos adorar este Deus que é único, santo, justo, inigualável, Pai, um Deus imensurável, cheio de amor, cheio de graça sobre cada vida aqui. Nós agradecemos por irmãos que estão aqui. Nós queremos agradecer pela vida do irmão Vanidade que está aqui nessa noite. Ó Pai, nosso muito obrigado, Pai, porque o Senhor deu esse livramento para ele, que está aqui. Eu creio com o propósito de te adorar, junto com toda a sua família, a casa, e com todos os demais aqui, ó Pai, porque o Senhor nos deu vida, e essa vida serve, ó Deus, para servirmos aos teus propósitos, aos teus sonhos. Nós rendemos graças por tudo. Nós te louvamos, ó Deus, e abençoe a cada convidado aqui, a palavra que será agora ministrada e que venha falar em cada coração aqui, que o Senhor use o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Por sentar, Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz, amém? Fico feliz em revê-los, né? A maioria dos irmãos, que a gente está sempre se encontrando aí, apesar do momento. E eu cheguei, não deu para contemplar o rosto de cada um, mas me falaram que Vanidade Cássia está aí, está lá no cantinho. Nos deixa muito alegre a presença suas aqui hoje. Todos vocês, em especial esse casal. Na verdade teve um incidente, né? Enfim, graças a Deus está bem, está conosco. A gente então percebe que Deus ouviu o clamor, as orações da família, da igreja. E é muito bom, na verdade, te ver aqui nesta noite. Nosso coração se alegra na presença de Deus pela vida de vocês. Cássia, na verdade, esse casal enfrentaram um momento muito difícil, mas graças a Deus, né, tem superado e superou. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele mesmo cantinho também eu vi algumas pessoas ali, parece da Igreja Batista, né, Jardim Palmeiras, o Anderson, né, isso, e uma galerinha ali que eu não sei o nome de todos. Essa igreja foi a igreja onde eu fui gestado na fé, onde fui forjado. Foi lá que eu me converti, servi a Deus por muitos anos ali na Igreja Batista Jardim Palmeiras. Leva o nosso abraço ao pastor Osmar, por gentileza. Os demais eu acho que são conhecidos, são de casa. Não, tem ali também, ó, duas meninas ali, duas meninas, né? Essa é a sua filha, eu esqueci o nome dela, quer dizer. Duda, viu, Duda? Vocês são muito importantes para nós, estavam aqui de manhã. E nós estamos honrados com a presença de vocês aqui, viu? Do fundo do nosso coração. Tem aqui a outra garota ao lado de Carol, eu me esqueci o nome dela, né? Deus te abençoe. Nossa, muita gente aqui bonita hoje. Esse povo de Deus é tudo bonito, não é verdade? Tudo bonito, esse povo maravilhoso que está aqui. Meus irmãos, sejam bem-vindos a esta casa, a casa do Senhor, este templo onde reúne a Igreja Batista Esperança, tá certo? Nós tivemos na sexta-feira um imprevisto, que quero justificar já, não pôde ter o culto, a celebração da sexta-noite. Houve um apagão bem na hora, né, de sairmos das nossas casas, então não teve como vir, ok? E depois eu cheguei umas 15 para as 8 por aí, para ver como estava. Ainda estava sem luz. E a irmã Renata e Sidney estavam tentando puxar água, porque entrou muita água, né, pelas janelas. Mas a gente está justificando já que sexta-feira não houve um culto por causa disso. A luz só voltou para nós lá quase meia-noite, acho que umas 11 horas, né, por aí. A gente ficou provavelmente umas 4 horas sem energia elétrica, né, nesse blackout aí do bairro, que nos prejudicou muito, tá bom? Nesse momento eu estava na Santa Casa fazendo um procedimento, tive que me submeter a um procedimento. Eu estava lá na Santa Casa depois que eu vim aqui. Ore por mim, porque eu não tenho estado muito bem de saúde. Alguns irmãos já sabem, né, de algumas questões que eu tenho enfrentado aí.
tá? Mas Deus está no controle, eu estou nas mãos dele e para mim é confortável porque eu estou nas melhores mãos que existem, não é verdade? Assim também como a tua vida. Meu irmão, vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos lá, abra suas Bíblias no livro de 2 Reis. Este é um texto que eu já preguei na igreja e assim o será, né? Nós não vamos trazer muita coisa inédita, a gente vai percorrer, vai ler textos que já lemos, já vamos pregar temas que já pregamos, até mesmo algumas vezes algumas pregações que eu já preguei e eu repito algumas delas, isso não é segredo para ninguém, tá? 2 Reis, o capítulo é o de número 5, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? 2 Reis 5, do 1 a 19, tá bom? Abre aí, deixa aberto a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia se você usa o formato digitalizado. Agora é permitido você abrir o seu celular para isso, tá bom? Naamã é curado de uma lepra. Naamã é curado de lepra. 2 Reis 5, de 1 a 19. Ok, irmãos? Nós vamos ler então este texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Assíria, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 inducíveis de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que te rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abna e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação.
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a meu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vai em paz. Meu Deus, estamos diante da tua palavra e nós não entendemos que este livro contém a tua palavra, mas cremos piamente que é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa, infalível, perfeitamente inspirada, poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Ela é como a espada de 2 gumes, que pode entrar no nosso coração, que pode sondar o nosso ser, que pode nos conduzir, que pode nos iluminar, porque ela é lâmpada também para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Deus, que através agora dessa profecia liberada, a tua palavra, que o Senhor venha falar aos corações, às pessoas que o Senhor mesmo fez chegar aqui essa noite, e também àquelas, ó Pai, que estão nos assistindo pela internet e posteriormente também o farão. Abençoe tais pessoas, Senhor, poderosamente, porque eu creio que o Senhor quer o nosso bem. Eu creio que o Senhor quer a nossa paz. Eu creio que o Senhor quer refrigério para a nossa alma, quer vitória para a nossa vida, quer salvação para a nossa existência. Usa-me, Senhor, mesmo diante das minhas limitações, mas usa-me de forma intrépida para falar a cada pessoa que aqui está. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus. Hoje eu não fiz o slide nem do tema da mensagem, mas o tema é lições para a vida e não para a morte. Lições para a vida e não para a morte. Este texto lido está em 2 Reis. Me permita então situá-los neste contexto de onde surge esse texto, tá bom? Este livro, que tem os seus 719 versículos, entre 20, dentro de 25 capítulos, há um propósito implícito pelo qual o autor escreveu este livro. E o primeiro deles é continuar registrando a história de Israel desde a divisão do reino até o cativeiro babilônico, e explicar como, de acordo com a justiça de Deus, Israel e Judá acabaram exilados, e assim mostrar quais ações e atitudes tendem a trazer o julgamento de Deus e não a sua bênção. Os autores norte-americanos que fazem a introdução deste livro, eles elaboraram um tema para este livro, que é 2 desastres reais, que é o exílio, são os 2 exílios, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas o texto e o livro não trata só disso. Tanto é que aqui agora nós temos um fato histórico no livro.
mas pelo fato de ser algo, um teor histórico, nem por isso deixa de ser menos valioso para nos ensinar, para transmitir a nós princípios, ensinamentos, caminhos e lançar luz sobre a nossa caminhada. Qual é a perspectiva do autor ao pegar a sua pena e escrever segundo a Reis? O autor é um historiador sério com enfoque espiritual. Embora seja um livro de teor histórico, mas o enfoque é espiritual. Quando termina de contar a história trágica iniciada em 1 Reis sobre o declínio e a queda de Israel e Judá, ele prova a verdade de um antigo provérbio de Salomão: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 14:34. Embora a história acabe em desastre, o autor não deixa de transmitir esperança aos leitores que procuram manter a sua aliança com Deus, ou mesmo para o reino de Judá, que ainda tem um herdeiro ao trono de Davi. Jesus é da raiz de Davi. O público-alvo implícito são os remanescentes de Judá, reino do sul, vivendo exilados na Babilônia, e ao povo da igreja ao longo da sua história. Então, o público-alvo deste livro nos alcança hoje ainda, neste tempo moderno, e a vocês que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. O livro então é para nós também ainda hoje. O livro traz ainda características especiais. E quais são elas? O ministério extraordinário do profeta Eliseu, o profeta Eliseu. São características especiais. Inclusive essa história que a gente conta aqui, que a gente leu, história com H, verídica, está baseada também no ministério do profeta Eliseu. O ministério extraordinário do profeta Eliseu, 3 exemplos notáveis de que reis que trabalhavam pela reforma espiritual, Joás, Ezequias e Josias, o cativeiro de Israel na Síria e de Judá pela Babilônia. Então fala de características especiais, falando de Eliseu e também destes reis, Joás, Ezequias e Josias, falando também, pontuando sobre o cativeiro de Israel. Ok? Feita essa consideração sobre o livro, a característica do livro, voltemos ao tema então da mensagem: lições para a vida e não para a morte. Nós vamos agora então discorrer sobre o texto baseado no seu teor, nos seus versículos, na estrutura deste texto lido, tá certo? E vamos retornar ao texto. Eu peço a você que permaneça com a sua Bíblia aberta ou ligada, se for o caso, no texto específico. E vamos aprender, vamos ser ministrados pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor falará mais um pouco ainda ao teu coração. Lições para a vida e não para a morte. Primeira lição que eu aprendo com este texto, com esta situação, aqui no verso de número 1 de 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Então nós temos aqui, primeira coisa a aprender, a primeira lição, a primeira realidade. Nós temos um homem com um grande problema. Ok? Um homem com um grande problema. E aqui estou usando o homem porque é Naamã, mas eu poderia dizer o ser humano, porque aí nós alcançaríamos a humanidade. Um homem, uma mulher, o ser humano com um problema. E bota problema nisso, hein? A lepra era algo asqueroso, e muito mais asqueroso ainda naquela época. As pessoas ficavam mutiladas, elas perdiam pedaços dos membros em função da lepra, que de forma progressiva ia invadindo o seu corpo. A lepra era tão repugnante que as pessoas eram exiladas em colônias, colocadas ali para se definharem, para perderem parte dos membros, porque não havia cura, além do elemento sociológico e espiritual também da época.
toda a construção da religiosidade. O leproso era considerado imundo, as pessoas não tocavam no leproso. Então, uma doença que era revestida de vários aspectos, que machucava não somente física, todavia emocionalmente as pessoas que estavam envolvidas, experienciando esta terrível doença, que naquela época não havia cura ainda. Então nós temos um homem com um problema, a lepra. E aqui eu não quero desmerecer o problema de ninguém, mas é bem provável que alguém que me assista, ou talvez alguém que esteja aqui, diga: pastor, eu não tenho uma lepra, mas eu estou com um problema na minha vida. E quando eu digo um problema, talvez esse problema não seja com você, ou necessariamente seja contigo. Quem saiba, um problema na família, um problema com o filho, um problema de enfermidade na família, um problema de desemprego, uma doença emocional, alguém desanimado, alguém abatido, alguém faltando recurso financeiro na sua casa, alguém que está desprovido de recursos emocionais para enfrentar o embate da vida. Nunca se falou tanto da tal do estresse, da ansiedade como agora, e as perspectivas não são muito boas. Problemas, um homem com problema. Eu quero acreditar que eu fale para um público no qual ninguém traz nenhum problema consigo. Eu quero acreditar nisso, vou ter que fazer uma força para acreditar nisso. Mas talvez essa força minha não expresse a realidade de você que chegou e assentou nessas cadeiras. Eu não sei que problema você tem passado. Primeira coisa que eu aprendo nessas lições para a vida e não para a morte é que há um problema. Segunda coisa que eu aprendo aqui, em tom de reflexão, e que sirva não somente de uma reflexão cognitiva, mental, mas que ela sirva para nos impelir a uma dinâmica da fé mais efetiva, mais frutífera, mais próspera. Eu entendo que neste texto nós temos um contraste. Um contraste são coisas bem diferentes, bem gritantes, que elas não se assemelham, elas não se nivelam, mas é uma diferença gritante que às vezes não cabe no nosso coração e na nossa mente. Parece que é aquele negócio que é difícil de engolir, é difícil de descer pela garganta. E no verso 1 ainda, a palavra de Deus nos diz, nesse texto tão bonito, nessa história tão fantástica, Naamã. Quem era Naamã? Comandante do exército do rei da Síria. Quem era esse homem, A própria Bíblia diz. A gente poderia pesquisar também nos livros históricos e a gente iria encontrar quem era Naamã. Se você for nas pesquisas na internet, você vai encontrar também muita coisa de quem era este homem. E tanto é que ele tinha importância que o nome dele é registrado na Bíblia e com detalhes. Verso 1, Naamã, comandante do exército da Síria. O exército da Síria é um exército muito famoso. Ele era comandante. Os estudiosos vão dizer que ele era um general do exército da Síria. Ele era grande homem diante do seu senhor. Ele tinha um status diante do rei da Síria. De muito conceito, a Bíblia está falando, um grande general, de muito conceito, honrado pelo seu rei, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Olha que coisa, por meio de Naamã, o Senhor deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Que homem! Herói de guerra, quanta coisa boa! Agora vem o contraste, porém leproso. São os contrastes da vida, Vamos trazer isso para a realidade? Fulano de tal tem um bom emprego, Cicrana tem um filho maravilhoso, uma filha linda. Esta mulher, tem até assim um empreendimento que está indo de vento em popa.
ela é bem reconhecida em Montes Claros, porém, o seu casamento está ruindo, ela está perdendo o seu esposo. Por que não pensarmos em outras coisas mais? Este pastor tem um ministério interessante, Deus tem usado, ele trabalha em outras profissões, ele tem até um certo conhecimento entre os demais pastores na cidade, e as primeiras coisas vão nos enchendo, e de repente alguém diz: mas o pastor está com enfermidade grave. Não é o meu caso, espero que não esteja, mas só um exemplo. Está vendo os contrastes da vida? Que tem hora que tem as coisas muito boas na nossa vida, que a gente enche os olhos para falar: isso é bonito, isso é salutar, isso é gostoso, mas não contraste. Me parece que tem outras áreas que não estão tão bem. É o que acontece com esse homem, é o que eu aprendo aqui, os contrastes da vida. E esses contrastes talvez não estão publicados, não estão estampados para todo mundo ver, mas somente a gente, Deus, o sabe dos contrastes que a gente carrega na nossa vida. Talvez para as pessoas está tudo bem, está tudo normal, mas somente a gente o sabe dos contrastes que eu carrego na minha existência. Um homem bem conceituado, um herói de guerra, um homem que era bem aceito, bem quisto diante do rei. Por causa deste homem o exército ganhou a guerra, porém ele tinha um problema. Será que eu falo com alguém aqui também que tem um contraste na sua vida? E que esta mensagem vai servir de lições para a vida e não para a morte, lição para a paz e não para a aflição, uma lição libertadora e não opressora, uma lição do amor de Deus, do milagre que vem dos céus, lições para a vida e não para a morte. Um homem com problema, aprenda que nesta vida nós temos os contrastes. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, a tom de reflexão, e que eu quero tentar praticar na minha vida e trazer e permitir que eu conceba, que eu me engravide dessa verdade, se é que você me entenda, porque conceber é isso, é trazer para dentro de si e permitir que isso cresça dentro de você, transformando a sua vida. Em terceiro lugar, versículos 2 e 4. Deus usa as coisas, às vezes, imprevisíveis para nos abençoar. É outra coisa que eu aprendo. Talvez alguém está com um problema ou venha passar por uma dificuldade, e a gente tem uma mania de pensar que Deus vai agir de uma forma, e a gente começa a prever, como se esse Deus fosse um Deus previsível. Não, Deus é imprevisível. Isso quer dizer que Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Não é a gente que dita as regras, não é a gente que dá as instruções, não é a gente que entrega uma bússola na mão de Deus. Ele é que coloca a bússola nas nossas mãos. Ele age também de formas imprevisíveis, por meios, pessoas e situações que a gente jamais imaginaria que Deus fizesse um milagre na nossa vida por tais pessoas e por tais situações. Olha o versículo 2 e versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 5, avançando. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Traz do cativeiro, ou traz cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma criada. Depois da guerra, trouxe uma criada para cuidar da rainha lá, da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Olha que coisa!
tem uma guerra, enfim, eles vão, eles trazem uma menina cativa, que fala de uma menina, que é aquela criada que fica servindo a rainha, que até mesmo para falar precisa pedir permissão. Vocês que assistem, eu já assisti novelas épicas, e teve uma que passou agora, me parece, na Record, as criadas, né, as servas, e para chegar era todo cuidado, pedia permissão para falar, porque são servas, são quase escravas, enfim, que valor efetivo teria essas pessoas em uma corte, diante de pessoas tão revestidas de glamour, de autoridade, de poder e de evidência? Mas está essa menina lá, e uma garota vem e fala assim: olha, senhora, eu queria dizer, quem sabe chega minha tímida, né, para falar com a rainha, falar sobre o Naamã. Olha, lá na minha terra, naquela terra lá, tem um profeta. Que coisa mais imprevisível. Se fosse alguém mais famoso, alguém mais influente, alguém que estivesse no glamour, né, na aristocracia lá, né, enfim, do reino em Jerusalém, Israel, mas não, é uma simples menina que fora traga como escrava e que agora Deus vai usá-la para operar um milagre, algo imprevisível. Então eu aprendo o quê? Que o milagre vem também por meios imprevisíveis. Vem por meio da simplicidade. Vem talvez por meio daquilo que você e eu não damos muito crédito. Às vezes o milagre, a bênção vai chegar na sua vida através de alguém com a voz profética que toma este microfone em cima aqui neste púlpito ou nesta parte inferior desta plataforma, e a pessoa talvez não tem tanta cultura, conhecimento humano, essa pessoa não é escolada, essa pessoa é simples, ela é paupérrima, e ela fala: nós vai, nós vem, nós foi, e você fala assim: mas será que com esse vocabulário eu vou receber o milagre? Será que vale a pena sentar para ouvir essa pessoa? Porque inclusive na nossa previsão, às vezes a gente tem até resistência em ouvir uma palavra que não é um pastor que está pregando, porque olha quem vai pregar. É fulano que vai pregar. Essa menina que foi trazida do cativeiro lá de Jerusalém, é ela que está me dando esse recado? Será que eu vou ser abençoado por essa pessoa? Nem fez teologia. Eu só vou ouvir quando é alguém que tenha muita condição de dizer. E às vezes a gente perde a bênção, porque Deus age naquilo que não é previsível também. Quem é essa menina diante da corte? Quem é essa menina diante de um herói de guerra? Meus irmãos, mas eu aprendo muito com este homem chamado Naamã, tanto com seus erros como com seus acertos. E depois que esta menina dá o recado para sua senhora, né, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, a capital lá do reino do norte, né? Ele o restauraria da lepra. Ela está falando de Eliseu. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Naamã deu crédito àquela menina com toda a sua simplicidade. Este homem aqui já poderia questionar, né? Da moral para essa menina. Que isso? Para com isso, está falando bobagem, enfim. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele deu credibilidade àquela menina simples. Respondeu o rei da Síria: vai, anda. Até o rei entendeu o recado da menina. Não colocou porém, não colocou resistência, como se ele dissesse assim: já que essa menina falou, confie nela, vai lá.
E o rei ainda diz assim, olha, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Você não está falando, vai. Me perdoe ser repetitivo nesta mensagem que é para a vida e não para a morte. Deus muitas vezes usa coisas imprevisíveis para agir, para nos abençoar. A gente que não considera isso. Eu ainda aprendo um pouco mais com este texto, essa história. Eu aprendo que o Deus de Israel é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será eternamente. Louvado seja o nome dele por isso. Ele é o Deus de Naamã, ele é o Deus de Eliseu, ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Josué, ele é o Deus de Ezequiel, de Liu, é o Deus de Massa, é o Deus de Vanderdyke, de Cássia. Ele é o Deus de André, de Luísa, ele é o Deus de Mesaque, ele é o Deus também de Manqueza, ele é o Deus de Duda, ele é o Deus de Keila, ele é o Deus de Zé Ferreira, ele é o mesmo Deus que operou milagres no passado. Louvado seja o nome dele. O Deus de Israel é o mesmo de ontem e hoje e o será eternamente, e ele é um Deus que abre portas onde a gente não percebe. Ele é um Deus que chama à existência aquilo que não existe. Ele é um Deus também que trabalha naquilo que é imprevisível. Enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. E as portas foram se abrindo. Você, meu irmão que está aqui, você, meu amigo aqui na internet, não uso quem eu quiser usar para trazer a bênção na tua vida. Eu uso quem eu quiser e o que eu quiser, porque eu sou Deus. Eu quero bem para a tua vida. Uma lição de vida e não de morte é o tema dessa noite. Deus está trazendo para você uma lição de vida. O que eu aprendo além dessas coisas para a gente caminhar para algum lugar e algum desfecho nessa noite? Nem sempre uma palavra desanimadora é uma sentença final. Nem sempre. O nosso Deus é um Deus que também usa as línguas. Esse homem é leproso. A lepra provavelmente levaria ele à morte. A morte, em tom de comparação e analogia, seria o ponto final da existência humana. O ponto final é usado no português, embora eu fale um pouquinho de português, entendo muito pouco ele. Mas entendo eu, grosso modo, que o ponto final é usado para dar término a uma sentença, a uma oração. E quando há algo a mais para se acrescentar, a gente usa uma vírgula. O gato morreu, ponto final. Morreu e acabou. O gato morreu, vírgula. Mas ressuscitou porque ele tem 7 vidas. Então tira o ponto final e coloca uma vírgula. Então às vezes o mundo, as pessoas, as situações, as circunstâncias adversas que nós somos sujeitos nessa vida, vai clamar muito alto para você e para mim, dizendo: é um ponto final na sua história. É um ponto final na vida do teu filho. É um ponto final na vida do teu casamento. É um ponto final no seu ministério.
E a gente tem que tomar cuidado com essas vozes que tentam sediar o nosso coração, que tentam sediar a nossa alma, comprimir-nos como algumas garras pontiagudas, furando o nosso coração. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente serve a um Deus que usa vírgulas. Ele não usa somente ponto final. O meu Deus usa vírgula. Ele pode inclusive apagar o ponto final que a vida, que as coisas estão querendo colocar na nossa história, na sentença da nossa vida, e então colocar uma vírgula ali. Se não houvesse um milagre na vida de Naamã, fatalmente ele morreria por causa da lepra. Mas houve um milagre, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Ele é um Deus que abre portas, Ele é um Deus que trabalha também naquilo que não é previsível. Ele é um Deus, meus irmãos, que coloca vírgula, e você precisa crer nisso. O homem acredita. Você acredita que Deus é um Deus que coloca vírgula? Diga amém. Você está precisando de uma vírgula em que área da tua vida? Você que talvez pense, não, chegou o ponto final, está colocado o ponto final, está colocado o ponto final. Não é jargão, não é clichê evangélico, mas a última palavra continua sendo de Deus. A última palavra não é do médico, a última palavra não é da economia, a última palavra não é do direito, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Não se esqueçam disso. A última palavra. Talvez você recebeu uma palavra e está triste. Se alegre. Se alegre no Senhor. Uma mensagem de vida e não de morte. Um ensinamento de vida e não de morte. Tanto é que aqui nós temos uma história de vida e não de morte. Uma história de alegria e não de dor. Uma história de regozijo e não uma história melancólica. Então eu ainda aprendo que um milagre transita pela via do quebrantamento e da humildade. Às vezes a nossa maior luta é conosco mesmo. Vou ler novamente a minha proposição. Um milagre transita pela via do quebrantamento e humildade. Às vezes, a nossa maior luta é conosco mesmo, porque a gente não consegue vencer o orgulho dentro do nosso, do seu coração também. E isso está explícito na palavra de Deus, nos versos de 9 a 12. Me acompanhe, verso 9 e 12 vai ser projetado ali também esse conflito e como Naamã vence esse conflito, ok? 9 e 12, mas eu vou ler a partir do 8, tá bom? 8, não, 7 a 12, vamos do 7 a 12. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de te tirar a vida ou dá-la? Falou isso para Naamã, né? Acaso eu sou Deus? O que Naamã inspirava ouvir do rei de Israel? Para que me envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O rei de Israel fala assim: o que está acontecendo? Verso 8: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberás que é profeta de Israel. Deixa o homem vir a mim. Aí talvez desse uma aliviada no coração de Naamã. Verso 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros. Olha a visão, pega a visão, né? Cavalos, carros, herói de guerra, comandante, carta do rei. Alguém que foi usado para vencer as guerras da Síria. Verso 9: veio, porém, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Parou à porta da casa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem recebe Naamã. Não recebe o general da Síria. O que você faria no lugar de Naamã? Talvez o orgulho nessa hora enchesse o nosso coração, né? Quem Eliseu está pensando que ele
mal de Eliseu para não me receber. É nessa hora que entra o conflito do orgulho. Quando a gente acha que a gente é coisa demais, quando a gente não é coisa nenhuma. E o que acontece então? Daí em diante, eu estava em qual verso? Me ajudem aí. 5:10? O 10. Então Eliseu me mandou um mensageiro dizendo: disse para Naamã: vai-te 7 vezes no Jordão, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou. Agora vem indignação, né? Moço, o cara não me recebe e agora me manda tomar um banhozinho ali naquele rio. A Bíblia fala que ele se indignou. Neste caso, a indignação geralmente vem por causa do orgulho, da soberba humana. Pediria a Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Agna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que a gente não é melhor do que eles? Lá nós temos rios até melhores ainda. Que Eliseu não me recebe, ainda manda eu tomar banho nessa aguinha aí, nesse rio, tão fraquinho? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo nos rios na minha terra? E voltou-se e foi com indignação. Segunda vez fala que o homem está indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, deixa eu apagar aqui, moço, que meu tempo já acabou, então eu coloquei até um negocinho aqui para me avisar, já avisou, tem que parar. Eu estou em que verso? 13. 12? 13 mesmo, né? Então se chegaram aí os oficiais, que às vezes vai falar para você: olha, os rios da sua casa talvez sejam melhores do que os rios daqui, mas eu quero que você mergulhe nos nossos rios. Isso é o que o Senhor manda lhe dizer. Você pode achar que a sua situação, que o seu estado, que a sua nação, que a sua família é melhor, que a sua situação está muito bem, mas eu te digo: quebrante o teu coração, mergulhe 7 vezes se você quer se tornar limpo. Talvez o seu pior conflito, que nem era tanto quanto a lepra, mas contra o próprio orgulho, que está bem explícito aqui nesse texto. O Senhor tem prazer em abençoar os humildes, mas resiste aos soberbos. Terminando esta fala, última coisa, nesta mensagem de vida e não de morte, eu vejo aqui que o milagre anda de mãos dadas com a obediência. E abençoado. Talvez a maior luta seja o orgulho do nosso coração. E o milagre de mãos dadas com obediência é o verso 14 do capítulo 5. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Se pediu para mergulhar 7 vezes, 2 não servem, 3 muito menos, 5,5 não vai resolver, são 7. Porque se o Senhor pediu 7, eu devo fazer 7. Se o Senhor te falar para fazer uma coisa, não faça pela metade. Mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou. E aí ele vai agradecer, ele tem gratidão, o texto que a gente já leu, enfim, nós não vamos ler novamente. E o verso 19, coloca o verso 19 ali. Eliseu lhe disse, né, que ele estava preocupado, que ele tinha que voltar lá e acompanhar o rei, os rituais, porque ele era servo do rei. E ele explicou isso para Eliseu, por causa da sua função. E Eliseu falou para ele o que? No verso 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Vai em paz. Quanta coisa aprender com este homem chamado Naamã. Terminando a minha fala, eu não vou gastar muito tempo. Nós temos aqui um problema que é uma lepra. Eu não sei qual é a lepra da tua vida. Tomara que não haja. Eu creio que você aprendeu bastante coisa hoje. Ou relembrou bastante coisa.
Mas eu queria vos falar que a pior lepra não é a lepra física. E é até redundante falar isso, né? Porque a gente sempre fala, é a lepra espiritual. É a lepra do pecado. Que você também precisa pegar elementos da vida de Naamã para ser curado da sua lepra chamada pecado e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nós temos o profeta Eliseu no texto. Nessa noite nós temos Jesus, que talvez diga para você: filho, quantas vezes eu estou te dizendo, porque até agora você não mergulhou 7 vezes. Quantas vezes eu estou te dizendo que a maior luta sua não é contra a sua lepra física, é contra o orgulho que insiste no teu coração. Quantas vezes eu disse isso, estou dizendo para você? Onde você quer chegar dessa maneira? Vá em paz, Naamã. Vá em paz, Carlinhos Félix. Eu me lembro que no auge dessa música, inclusive o Anderson estava na Jardim Palmeiras, e eu cantei no louvor também, eu me aventurava a cantar no louvor. Nós não vamos cantar música, mas uma música de Carlinhos Félix que falando de vida e não de morte. O nosso tema é falando de vida e não de morte. E a música dizia assim, não sei se você vai se lembrar: falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando para o céu onde está Deus, que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se o teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode te fazer. Olha, Deus te ama, quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Não rejeite a mão de Deus nessa noite. Deus quer te dar paz. Ele te trouxe aqui para te dar esse recado. Força para entregar o recado de Deus. Agora é com você. Que Deus nos dê paz. Tem uma canção para cantar? Vamos cantar essa canção. Depois da canção eu peço a bênção e a gente vai embora. Eu já vou ficar aqui em cima mesmo. Vamos ficar em pé. Tem uma canção linda, mas eu acredito que será bem bonita. E a gente termina orando, tá bom? Deus te ama, meu irmão, meu amigo. Ele quer te dar paz. Que a sua pele espiritual fique como Naamã, né? Como a pele de um bebê. Vamos cantar? Oh,
Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Amém. Se é para Ele, pode ser mais forte. Bora. Feche seus olhos. Nada místico. Coloque a mão no seu coração se você sentir a vontade. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse grande privilégio de prestarmos este culto ao Senhor. E nós estamos convictos e esperançosos que o Senhor tem recebido esta celebração que foi ao Teu nome, Pai. E obrigado porque além da liberdade de celebrarmos ao Senhor, o Senhor também prioritariamente nos alimentou, através das canções, das letras e principalmente através da Tua palavra, que é alimento, que nos sacia a fome, Pai, que aplaca a nossa sede de Ti. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe, por cada pessoa que nos assistiu. Obrigado pelos meus amigos, os meus irmãos, as ovelhas que o Senhor confiou a mim neste momento, nesta geração e nesta igreja. Obrigado, Pai. Sinto-me privilegiado por falar ao coração de cada uma delas. Meu Deus, eu te peço que essa mensagem tenha trazido vida, vigor, esperança, despertamento ao Teu povo, que é o meu povo. E a Tua palavra me ensina, Senhor, e me pede, me orienta a abençoá-los no poder que é no Teu nome, Jesus. E é o que eu farei agora em obediência à Tua palavra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o Senhor te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela sua presença. Volte outras vezes, tá bom? No domingo à noite precisa agendar. De manhã, escola bíblica ainda não. Sexta-feira também ainda não, tá bom? Deus abençoe ricamente. Se tiver um fundo musical, fiquem à vontade e todos estão